O espaço editorial de hoje, diretamente da Casa Brasil de Liechtenstein, na cidade de Vaduz, recebe o escritor Pedro Gontijo. Ele que é autor de várias obras, mas hoje nós vamos focar no seu livro novinho, que é Epidemia Secreta. Pedro Gontijo, seja bem-vindo ao espaço editorial. Obrigado, Ivone. É uma honra muito grande para mim e uma emoção muito grande falar sobre este livro. Esse é um livro que a gente está lançando realmente muito recentemente, né? Este é o segundo momento de lançamento dele. Epidemia Secreta. É uma narrativa ficcional inspirada em casos reais de abuso sexual infantil. Quando a gente fala abuso sexual infantil, parece que a palavra queima na boca, né? É algo difícil de falar, é algo difícil de pensar e muito difícil de olhar. O que é olhar para o abuso sexual infantil, para essa epidemia secreta? É manter os olhos abertos sobre como as nossas crianças ao nosso redor, estão vulneráveis a um fenômeno que acontece com uma frequência epidêmica. Pode acontecer em todos os tipos de família, ou todos os tipos de casa. Não tem distinção de classe, de país. E nos 2 anos que eu mergulhei neste tema, ouvi em primeira mão os casos, né, de pessoas que foram abusadas e que contaram como foi. E conversei muito com especialistas, psicólogos. Eu recebi a honra de ter o prefácio de Beatriz Coutinho, que é uma autoridade na psicologia de sistemas familiares, uma autoridade nacional neste tema, e aprendi muito sobre ele. O que eu pude fazer, né, por este tema é usar o meu talento, que é produzir histórias, escolher palavras para ajudar as pessoas, os leitores, e ajudar a mim mesmo a ser capazes de sustentar esse olhar, sustentar o foco na seguinte pergunta: que riscos as crianças ao meu redor estão correndo, né? O abusador, ele não é uma pessoa que passa com 2 cabeças na rua. Ele é uma pessoa comum, pelo menos a imagem que você tem dele. E provavelmente ele é a pessoa que você menos identifica como a imagem de um abusador, porque é uma aliança da covardia com o medo. O abusador é covarde. Ele é o abusador sexual infantil, é um covarde. Então ele só vai executar essa violência que ele é capaz se ele não tiver nenhum olhar adulto atento. Se as crianças estiverem não olhadas, né, estiverem num quarto escuro. Então por isso que ele parece ser uma pessoa a menos inimaginável, né? Menos provável. É o pai, é o avô, é o tio, é o irmão, né? Então, esse livro, Epidemia Secreta, é um convite para o leitor embarcar nesse desafio de olhar para algo difícil de olhar e treinar nesse olhar para identificar onde as crianças ao redor dele podem estar vulneráveis a sofrer esse dano irreparável, né? É uma tentativa de ir ao contrário da cultura do deixa disso, isso não vai acontecer com a minha família, não vamos exagerar, né? Porque quanto mais eu pude estudar e conversar com especialistas que lidam de frente com isso, com esse fenômeno, eu pude identificar que é sim um fenômeno epidêmico, muito frequente, está em praticamente todas as famílias, e é por isso, essa é a motivação principal deste livro, e é por isso que eu o escrevi. Por mais difícil que seja olhar para esse tema, ler essa história não é difícil. É uma história que é uma narrativa simples, ela não é feita para chocar, não tem exploração de nada chocante, pelo contrário, uma história de um encontro, uma história até de amor que passa no fundo, um encontro de 2 pessoas adultas que vão descobrindo esse tema. Então é uma história fácil de ler, de absorver, não é nada chocante e que tem esse benefício, eu espero que tenha, que é treinar o leitor a observar, a compreender e saber identificar onde as crianças ao redor dele
podem estar vulneráveis, né? Então é uma leitura muito fácil de ser recebida. O poder da narrativa é esse, né? Uma narrativa feita para acolher o olhar inseguro do leitor para como olhar para isso, né? Então é isso, é um livro fácil de ler. O Espaço Editorial de hoje recebeu Pedro Gontijo, autor de Epidemia Secreta, ele que aborda esse assunto tão delicado que é o abuso sexual infantil.